história sobre Renascimento. A gente vai começar a falar um pouquinho do Renascimento, do período da Idade Média, certo? E esse vídeo é da pré-aula, ou seja, vai ter apenas poucas informações, as necessárias, para quando começar a aula, quando vocês começarem a estudar esse conteúdo, vocês já terem alguma base, certo? É um assunto simples, sim, só que cai muito, né? E tem muitas cascas de bananas, então a gente tem que observar muito isso. Vamos lá. Como iniciou esse renascimento, né? A gente sabe que existe renascimento cultural, existe renascimento urbano, existe renascimento comercial, né? Existe um renascimento que eu chamo de renascimento industrial, então existem diversos renascimentos. Por quê? Porque a palavra renascer, né, vem de renascimento e quer dizer algo novo. Então a gente pode colocar essa palavra em qualquer contexto, em qualquer situação. Então o renascimento urbano e a cultura das grandes navegações veio no final da Idade Média, certo? Já no finalzinho da Idade Média. Por quê? Porque o período da Idade Média foi muito, assim, para a história, né? Durou 1000 anos e foi um período muito drástico, principalmente no final. Por quê? Começa a Idade Média com a descoberta da escrita, né? A evolução da organização social entre as pessoas, a galera começa a conseguir, né, se relacionar melhor, etc. Só que o final da Idade Média já é uma parte muito drástica, muito mais melancólica, porque existe a peste negra, certo? A peste bubônica, que é uma pandemia gigantesca que mata diversas pessoas, né? Existe a briga de culturas, certo? Existem muitos conflitos culturais, certo? Por causa de preconceitos, etc. E também teve a Guerra de 100 Anos, né? Que na verdade nem 100 anos durou 116 anos. Além de ter as cruzadas, né? Conflitos étnicos, religiosos, né? O cristianismo aparecendo, querendo crescer mais ainda. Então, o renascimento urbano e essa cultura de grandes navegações vem justamente com as nações que estavam participando da Idade Média e queriam crescer, só que agora continentalmente, não apenas em um só continente, agora em diversos continentes. Então, as grandes navegações é uma busca, né, para evoluir, buscar novos parâmetros, novos locais. Como assim? Rolou até uma pesquisa massa que quando eu fui procurar eu achei que os países que se enfraqueceram na Idade Média com essa peste, com a Guerra de 100 Anos, ficaram sem finança para investir nas grandes navegações. Por isso que Portugal ele não participa desse período da Idade Média, né, na Europa. Então Portugal ele vai ter condições sim para investir nas grandes navegações para a Índia, que é o que eles afirmavam que eram a vontade deles. Eles queriam ir para a Índia, certo? De tentar descobrir um açúcar, né, que era muito comentado. E a gente sabe que existiam muitas lendas, né, nas grandes navegações. Eles tinham medo, porque o pessoal falava que quando chegasse no final ia cair, né? Eles não tinham essa noção de hoje em dia que a Terra, né, ela não é... A galera achava que era plana, etc. Então eles não tinham a percepção de hoje em dia. Então as grandes navegações eram mais lendas do que algo assim que todo mundo queria, né? Então nem todo mundo queria participar. Outro dado também que é bom vocês saberem, que muitas pessoas que iam para as grandes navegações eram prisioneiros. Eles queriam tentar descobrir se aquela pessoa iria conseguir sobreviver e mandavam prisioneiros. Até que um dos primeiros livros, né, que foram publicados na história da nossa colonização é de um cara que ele era prisioneiro de Portugal e foi mandado para as Índias, né, jogado em alto mar. E as embarcações chegaram aqui. E os índios, né, a população nativa daquela época, na verdade os tupinambás, conseguiram aceitar ele e ele ficou participando. Nesse livro que ele publicou, ele contava todas as histórias que ele participava, ele chegou a se casar com a indiana, etc. Então, veio que massa, né? Por medo das navegações, eles mandavam prisioneiros. Até que um ponto chega pessoas que realmente querem vir para colonizar, porque eles conseguem ir e voltar, né? Com alguns metais preciosos, etc. Então, isso tudo, essa mudança é renascimento. É um renascimento urbano. Por que urbano? Porque é pura colonização. É uma ideia agora de colonizar. Puxando para a parte religiosa,
a gente vê que o cristianismo e o catolicismo, falando mais especificamente, estava em decadência. Durante a peste, muitos padres se recusavam a visitar os doentes, os enfermos, e a galera ficava muito revoltada, falava tipo assim, como é que a igreja diz que está junto comigo, só que quando eu mais preciso ela não vem visitar, né? Então foi um período que a igreja perdeu muitos devotos, e para tentar buscar novos devotos, eles investiram, né, nessa nova população. Então até que tem uma parte da carta de Pero Vaz, né, a carta de achamento, fala que existe uma população nua, que não é literalmente por não estar com roupa, mas sim porque não tem nada na mente. Era o que eles achavam, né? E podem virar devotos. Por isso que vão, né, mais para frente serem catequizados. Só que existe uma quebra de preconceito também, porque vê, negro não podia participar da igreja no período da Idade Média, né? Então, a partir de agora, índios vão ser catequizados. Então, é mais por uma busca e uma necessidade tão grande que vai ter essa mudança, né, de raça, no caso. Então, essa cultura dessas grandes navegações sempre teve um propósito. E muitos falam também que esse papo de querer ir para as Índias era só conversa, né? Eles realmente já sabiam que existia uma terra que era falada, só que não era descoberta, assim, entre aspas, né? A gente vai debater muito também nessa aula sobre a economia, né? A revolução, que isso é uma revolução, né? Querendo ou não. Essa ideia do mercantilismo, buscar novas riquezas, né? Vai debater muito isso, muito na aula. Mudança na economia, sim, porque a partir de agora, né, eles vão meio que criar uma ideia de inflação, porque vai ter uma relação entre Portugal e Espanha, né? A gente sabe que vai existir mais para frente uma união ibérica, né, que a gente vai falar muito, porque após esse assunto a gente já começa o período colonial. Então, né, rivalidades no mar, conflitos vai ter sim. Por quê? Não só vem Portugal. Essa história de que só vem Portugal para cá é balela. Não só vem Portugal. Outras nações tentaram vir, só que teve conflitos e Portugal saiu vencedor. Então, Portugal, França, Inglaterra tentaram sim investir nas grandes navegações. Só que realmente a que mais tinha dinheiro, o que mais tinha para investir em um exército, guerreiros, era Portugal. A gente vai falar um pouquinho depois do capitalismo, né? O Renascimento aqui, a introdução, um resumozinho do que eu falei. Maquiavel. Maquiavel, ele entra nessa história. A gente vai estudar muito em filosofia, grandes pensadores. Thomas More, Jean-Jacques Rousseau, Maquiavel, Thomas Hobbes também. Grandes pensadores que falam do Renascimento, né? O pai do Renascimento, quase. Erasmo Claro, né? Que é o primeiro nome, Desidério. Erasmo, eles vão ser todos atacados, principalmente. Porque Maquiavel mesmo, Thomas More, Maquiavel, ele vai meio que defender um Estado laico, né? O que é um absurdo, né? Shakespeare, o que é um absurdo. O que vai se destacar também, né, é a arte, né, renascentista. A gente vai ver isso mais em redação quando for estudar, mas já vou logo avisando, né, que é uma arte que eles vão pregar muito, né, pelo perfeccionismo. O Renascimento agora ele vem com a ideia, né, mais humana, né, um homem centro de tudo, né. O teto da Capela Sistina aqui mesmo vai ter o famoso toque, né, entre Deus. O Deus passa a sabedoria para o homem, etc. Os artistas do Renascimento, Reforma Protestante, a gente vai falar de Maquiavel, a gente vai falar, né, do Calvinismo também, certo? Então, o Calvinismo, a democracia nessa época, a Contra-Reforma. Tem até um dos filmes que a gente vai assistir, certo? Então, essa é a nossa pré-aula de história, certo? Do assunto da semana. Deixa eu só confirmar, a próxima semana tem 30... Quantas questões tem?
temos 35 questões para vocês fazerem depois da aula, né? Ó, vai ser expansão marítima ainda, e aqui mas já vai levar bem mais para essa ideia dessa expansão, né? Porque antes, essa semana aqui fala mais do início das grandes navegações, aqui já é expansão. Então, tchau para vocês.